Tá começando mais um de trás à frente e finalmente nós vamos poder conversar mais sobre Fire Punch. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Saúl e tá começando mais um de trás pra frente e hoje nós vamos falar mais sobre Fire Punch, mangá publicado aqui no Brasil pela JBC em 8 volumes. Cara, tem muita coisa que eu gostaria de conversar com vocês, então não deixe de comentar neste vídeo, beleza? Por favor. E outra coisa também bastante importante é que quando for ter spoiler, eu vou avisar. E eu acho que eu vou deixar no canto escrito spoiler, beleza? Então, fica o aviso. Mas antes de continuar o vídeo, não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal, se você não é inscrito, porque tem vídeo novo por aqui, toda quinta-feira. E também não deixe de clicar no sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Fire Punch é um mangá de Tatsuki Fujimoto, que é conhecido atualmente por publicar Chainsaw Man na Shonen Jump. Eu vou deixar aí na descrição 2 vídeos de Fire Punch aqui do canal. O primeiro é quando eu li as 2 primeiras edições. E o outro é um vídeo onde eu e o Capitão falamos um pouco mais sobre a obra. Naquele momento a gente tinha lido até o volume 4. Fire Punch é um mangá polêmico e por motivos óbvios. Ele fala de canibalismo, incesto, cita zoofilia, tem muita morte, muito sangue e vários acontecimentos desumanos. Sobre esses assuntos, eu não acho que o autor consegue abordar tudo isso de maneira decente. Alguns sim, outros não. Mas eu entendo como a obra quer trabalhar tudo isso, porque a ideia é que aqui o mundo está com seus dias contados. Então muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que é o correto pensamento que nós deveríamos ter em convívio na sociedade, aqui não tem. Por exemplo, o incesto. Aqui no começo da série, os 2 irmãos falam que não tem ninguém na faixa etária dos 2 morando na vila onde eles estão no momento. Então a interação com o sexo oposto é só com o irmão, a irmã. É claro, não estou falando que isso é certo, isso é totalmente errado, meu Deus, alguém me salve, mas eu consigo entender como a obra trabalha isso. Eu não gosto dos momentos em que a obra parece apoiar isso. Lá pro volume 6, 7, tem um certo acontecimento que me deixa muito constrangido em relação a isso, e o autor trabalha de uma maneira que eu não gosto muito mesmo, definitivamente. A zoofilia é citada em um breve momento e é nojento. Só que não aparece nada. E o momento é horrível. O cara que fala isso, você pega um nojo absurdo. O que parecia ser um cara normal pra você depois de um comentário desse é nojento. E a obra mostra isso, que o que o cara tá falando é totalmente absurdo, é louco. Nesse momento eu senti que a obra realmente ela se opunha a esse posicionamento. Talvez o canibalismo é aquele que eu mais consigo entender na situação do mundo. E também pelo motivo que os personagens tomam essa atitude. Ainda mais que, isso não é spoiler, isso é contado no começo, isso é abordado em vários momentos da série. Os personagens principais têm o poder de regeneração. E é daí que sai o canibalismo. Corta o braço, vai nascer outro, então usa essa carne para alimentar as pessoas da vila. E as partes desumanas, eu acredito que o Tatsuki Fujimoto sabe trabalhar. Ele mostra que aquilo é absurdo, é completamente fora do normal, aquilo não deveria estar acontecendo. Uma das coisas que a obra aborda é o cinema, são filmes. Sim, gente, é no momento onde o mundo tá acabando, só tem gelo, mas a obra trabalha isso de uma maneira bem interessante. E também tem um background bastante interessante que eu gostaria que fosse mais aprofundado dentro da história. Mas aquilo que é contado me deixa bastante intrigado e me moveu a continuar lendo a obra. Então essas partes que eu acabei de falar, que foram abordadas dentro da história, tem sim um limite que em certos momentos passam. Principalmente em relação a incesto. Isso passa de uma maneira assim, ó, longe. Tem uns momentos ali que eu virei o olho lindamente. Mas eu acho que a obra consegue trabalhar tudo isso de uma maneira mais coerente. Ela só não consegue segurar todos esses assuntos sempre. Às vezes passa do limite. Agora vamos começar os spoilers. E nós temos a comunidade de Behendog. Eu acho que é assim que se pronuncia. Espero estar certo. Que mostra os piores lados do ser humano e como muitas pessoas se apoiam ao ser divino. Nesse caso, a história ela expõe que esse ser divino não existe, que é algo usado para controlar as pessoas. Então eu não estou falando que existe ou não o ser divino, eu só estou falando que a obra ela expõe que não existe naquela situação. Ela fala que tudo aquilo é feito para controlar
as pessoas. É uma coisa que me chama muita atenção, é algo que já acontece hoje em dia, então imaginem um mundo onde tá tudo acabando, tudo tá realmente em colapso. As pessoas vão precisar, as pessoas vão se apoiar em alguma coisa, e a religião é um dos principais pilares. Certeza. E é exatamente isso que a história mostra. E o Doma é deste lugar. E toda a situação do começo da história é relacionada a ele, a vingança do Agni, que é nosso personagem principal, que eu não tinha falado até agora o nome, contra o Doma. Então ele tá realmente com uma baita raiva. Ele quer matar o Doma por causa de vingança. Mas o pensamento dele vai mudando, as coisas vão mudando. Só que em um certo momento acontece um pane no sistema dele, na cabeça dele, que ele toma umas atitudes assim que eu fiquei chocado. Não é uma cena bonita de se ver, é chocante. São crianças morrendo, pegando fogo. É horrível de se ver. Eu entendo como o autor trabalhou aquilo. Eu só não entendo porque o Agni perde o controle daquela maneira. Eu sinto que aquilo não foi bem construído para que todas aquelas mortes fizessem sentido. E logo mais pra frente as pessoas começam a louvar o Agni, que agora é chamado como Fire Punch, um deus. As pessoas colocam ele num patamar de deus e aí vai se criando uma religião em volta do personagem. E a Togatta ajuda ele a fazer isso porque é como se as pessoas precisassem de um apoio. Então a ideia é que se ele não existir, as pessoas vão se perder. E faz sentido do jeito que a história é contada. Outro personagem que eu esqueci de comentar é o Sun, que mais pra frente, ali no final da história, ele toma um papel bem importante, só que foi muito do nada. Inclusive, vamos já falar disso? Os volumes 6, 7 e 8 começam um momento em que você fica se perguntando o quê? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? No volume 6, no final da edição, você fica, cara, da onde veio essa árvore? E tem uma situação ali em que a Togatta fala do passado. O que aconteceu? Ela já está viva há mais de 200 anos e toda essa situação é porque os seres humanos perceberam que a Terra ia entrar nessa era de gelo e eles foram para outros lugares. Eles saíram do planeta e foram para outros planetas. Então a parada é que ali são as pessoas que restaram. Os outros seres humanos já estão em outros lugares porque a Terra vai acabar. Ela vai entrar em um período ali que já era, ninguém vai ficar vivo. E isso entra em relação com o cinema da Togatta, que ela é viciada em filmes. E mais pra frente aparece também uma personagem que viveu há muitos e muitos anos, que tudo que ela fala é que ela queria resetar o mundo, tanto que a árvore é feita pra isso, pra que o mundo se aqueça, pra que ela possa ver uma sequência de Star Wars. Provavelmente ela não ia querer ver essa sequência se fosse o 9º filme, né, mas isso não vem ao caso. Então é muito legal como a obra consegue encaixar assuntos de hoje, como filmes, em um mundo pós-apocalíptico. E isso é trabalhado de uma maneira que me interessa bastante e é uma pena que não tenha sido abordado da maneira necessária. Então vamos falar um pouquinho mais desses volumes 6, 7 e 8, que é em relação à árvore. A árvore acaba acontecendo uma coisa, ela quebra, ela cai, e os dois saem vivos, que são o Agni e a Hilda. A Hilda, eu esqueci de falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é uma mulher também que viveu há muitos anos, lá em Beheldog. Ela era uma das principais comandantes da cidade. E ela é extremamente parecida com a irmã do Agni. Então o Agni olha pra ela e vê a Luna. E aí ele fica se perguntando, mas será que é ela mesmo? Será que é ela? Será que é ela? Então, em um certo momento, ela perde a memória. E aí ele fala que o nome dela é Luna. E eles falam que eles são irmãos. E eles começam a viver numa casa junto com outras pessoas que apareceram do nada. E aí se passam 10 anos e eles estão tendo um relacionamento, eles fazem sexo. E você fica, oi, o que você tá fazendo, velho? É nojento, ele dá o nome da irmã pra mulher e eles se relacionam. E depois ela fala que ela sabia que ela não era irmã. E aí as pessoas descobrem que ele é o Fire Punch depois e ficam revoltadas. É uma coisa muito perdida, que deveria ter sido trabalhada melhor. Mais alguns volumes, talvez, um volume talvez já ajudasse bastante. E aí nós chegamos à reta final, que é o volume 7 e 8, mostrando que a religião do Agni ainda existe e que o Sun, que é aquele garoto que foi salvo pelo Agni no começo da história, ele é um dos líderes. Ele é o cara que mais leva essa religião pra frente. E ele acredita fielmente, assim, paranoicamente, que o Agni é um deus. E na reta final tem a ocasião em que o Agni consegue voltar a ser o Fire Punch. Eu não vou falar muito sobre isso, mas quando isso acontece, é de uma maneira tipo, o personagem aqui tem esse poder, toma. O autor claramente não conseguiu desenvolver essa história melhor,
ou ele não queria continuar desenvolvendo isso. Então esses últimos volumes são muito rápidos, as coisas não são bem costuradas, elas não são bem explicadas. E isso é muito triste, porque eu gosto muito da obra até o volume 4. Do volume 5 já começa a acontecer umas coisas que eu fico me perguntando por quê. Então agora nós vamos para os acontecimentos finais da história. Durante a última luta, o Agni, ele ressuscita, entre aspas, ele morre e volta à vida, só que sem memória. E então a Hilda vira uma árvore, que é a árvore tão comentada aí durante a história. E a obra dá a entender que o Agni morreu e foi se encontrar com a sua irmã. Eu entendi isso, que é a cena do cinema, porque em um certo momento da história, a Togata fala que quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar chamado cinema. E é um momento maravilhoso, é um momento ótimo da história. Então a cena é os dois se encontrando no cinema. É muito louco, é realmente simbólico. Mas calma lá, isso acontece e depois tem 3 capítulos. No primeiro se passam 80 anos, e só aquela região onde a árvore cresceu tem um clima quente. O resto do mundo parece continuar gelado. Isso pra mim já é razoavelmente estranho, porque não é bem abordado esse momento. Mas não é realmente o problema do final. Vamos lá. O problema do final começa agora. Logo após a morte de uma personagem nesse capítulo de 80 anos depois, eles acham a câmera que a Togata usava para gravar o filme que ela tanto queria. Isso é um ponto importante. Na história, a Togata gostaria de fazer um filme e que o Agni fosse o personagem principal. E tem toda uma ideia em cima da história em relação a isso, que inclusive é uma coisa bem interessante. Aí ele assiste a esse vídeo da câmera e ele vê ele mesmo, porque é como se ele tivesse reencarnado, como se ele tivesse voltado à vida, sem saber quem ele foi. E nesse momento dele assistindo ele mesmo no passado, ele fica falando que ele vê o cara como herói, tem uns comentários ali, e é meio tipo, ok. E no final ele fala que ele só cerrou o punho. E depois dessa cena se passam centenas de anos. A árvore cresce e ela vai pro espaço. E a Hilda está lá, porque o objetivo da árvore era alcançar outros planetas para usar como combustível para aquecer o planeta Terra. Gente, a Hilda tá lá parada, e aí tem um momento filosófico onde ela fala: eu não sei mais quem eu sou, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu tenho que continuar aquecendo a Terra. Aqui parece que ela ainda tem um pouco de consciência, mas logo em seguida se passam milhares de anos. Aí ela já não sabe mais droga nenhuma de quem ela já não tem noção de nada, ela só sabe que ela tem que continuar ali por vários motivos que ela nem se lembra. E pensa assim, gente, é o planeta, e aí tem a árvore enorme, e tem várias raízes se espalhando pelo espaço, e ela tá lá. E aí ela fala que ela tá com tédio, que é escuro, que quantos tempos se passaram, que ela não sabe mais sobre nada, que quando ela quer sentir calor, ela reza pra um homem que ela não sabe quem é, que obviamente é o Agni. E aí depois passam-se mais milhares de anos, e aí a mesma conversa, até que nesse momento mostra a Terra que foi destruída. Aí se passam dezenas de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, dezenas de milhões de anos depois, e aí tá em um momento onde ela tá tudo branco e ela tá num lugar estranho pra caramba, que provavelmente é dentro da árvore ainda, e do nada aparece flutuando. Flutuando. O cara, mano, o Agni, ele aparece flutuando, tipo assim, mano. Tipo, tô flutuando aí, mano, pelado. Cara. E a ideia é que o planeta foi destruído, mas como o personagem é imortal, por causa do negócio de regeneração, ele vagou pelo espaço até encontrar ela. E aí, quando eles se encontram, eles conversam um pouco e os dois morrem e acaba a história. Mano! Eu ri tanto, eu fiquei tipo, não é possível que você me trabalhou toda essa obra pra chegar nesse final. Eu não sei o que você tá fazendo, meu irmão. Eu adorei acompanhar a obra, eu gosto muito dela, eu acho ela bem legal, bem interessante. Os desenhos são bons, mas o melhor mesmo são as páginas duplas, como o autor trabalha os momentos de ápice. Mas esse final, eu ri demais. E não foi de alegria, foi de tristeza. Eu pensei que as pessoas estavam exagerando completamente, que ia ser ruim sim, mas não ia ser um absurdo. Não, é realmente um absurdo e é ruim sim. Eu não sei como Tatsuki Fujimoto conseguiu chegar nessa ideia. A obra não tem nada pra mostrar ali do que ela mostrou no começo, que é sobre essa parte de religião, sobre essa parte do mundo acabando e as pessoas perdendo a sanidade. Eu sei que eu ainda recomendo Fire Punch e que eu estou muito animado pra ler Chainsaw Man.
quando sair aqui no Brasil, porque vai sair do jeito que tá fazendo sucesso, uma hora vai sair por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal pra vocês que ainda não conhecem a história, ou pra quem já conhece a história pra gente debater. Se você ainda não conhece a história e não se importa com spoiler e assistiu esse vídeo, eu acho que ainda vale a pena ler o mangá sim, beleza? Fica a recomendação. Pra quem já leu e tá aqui comigo, a recomendação é talvez reler a história, que nem eu fiz, reler os 6 primeiros volumes para ler os 2 últimos. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não deixem de comentar aí embaixo o que vocês acharam da obra, o que vocês acharam do vídeo. Eu provavelmente vou esquecer de comentar alguma coisa. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre algum assunto, alguma coisa que aconteceu na história, comenta aí embaixo. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza, gente? Valeu! E até o próximo vídeo. Tchau!